Olá, está começando o Câmara Repórter, segunda edição, nesta quarta-feira, 22 de novembro. Veja os nossos destaques. O projeto propõe suporte psicológico para crianças matriculadas na rede municipal de ensino e familiares vítimas de violência. Comissão de Direitos Humanos recebe arquitetos e engenheiros do município que reivindicam o reajuste salarial. Black Friday deverá injetar 332 milhões no varejo de Natal. Aqui no estúdio eu vou conversar com o economista, superintendente do Conselho Regional de Economia, Ricardo Valério. Ele vem conversar com a gente sobre o debate em torno da manutenção do ICMS em 20% no estado e também a tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional. Vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. A gente começa com os destaques da sessão ordinária nesta quarta-feira. Durante o pequeno expediente da sessão ordinária desta quarta-feira da Câmara Municipal, o vereador Haroldo Alves manifestou preocupação com a situação das unidades de saúde da Zona Oeste de Natal, principalmente a UPA da Cidade da Esperança. Todos nós sabemos que a UPA da Cidade da Esperança vive um momento difícil da sua estrutura física. Nós chegamos à seguinte conclusão, que ali essas condições não podem continuar. Eu sugeri para o secretário de saúde que essa unidade fosse transferida para o galpão, ora construído para a feira e hoje praticamente abandonado, que serviria muito bem para agrupar, para ser transferida para lá. Então daí a minha preocupação hoje com a saúde da região oeste, principalmente o que tange as condições físicas dessas unidades de saúde. Os parlamentares aprovaram em segunda discussão um projeto que propõe assistência psicológica e social aos alunos e familiares vítimas da violência urbana. O vereador autor explicou a matéria. Meu projeto é um projeto que as escolas criem equipes multidisciplinares de professores, professoras, identifiquem quando uma criança sofrer, for vítima, algum parente dela for vítima de violência urbana, ou um pai também, uma mãe que perdeu um filho para violência, para criminalidade, um pai, ou uma criança perdeu um irmão, que a escola seja um suporte, que a escola seja um acolhedouro, que tenha uma equipe multidisciplinar que converse com essa criança, que dê acolhimento a essa criança, que oriente essa criança, para que essa criança não fique traumatizada, como em geral fica com esses casos. O ex-vereador, farmacêutico e bioquímico Armando Nobre Viana, falecido em 2012, dará nome à Praça da Matriz, no bairro de Candelária. O vereador Ranieri Barbosa explicou os motivos da homenagem aprovada pela Casa na sessão ordinária. O senhor Armando Nobre Viana foi vereador em 3 décadas dessa casa, de 1970 a 1982, prestou relevante serviço à cidade de Natal, foi morador por 40 anos do bairro da Candelária, como um dos fundadores, inclusive, do Conselho Comunitário da Candelária, como também foi empresário, foi ex-sindicalista. Então, é uma pessoa que realmente é merecedor dessa justa homenagem. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara abriu espaço para uma audiência pública nesta manhã. No plenário, os vereadores discutiram, junto com engenheiros e arquitetos do município de Natal, o reajuste salarial da categoria, que, segundo eles, não é concedido há mais de 10 anos. Os engenheiros e arquitetos do município compareceram à Comissão de Direitos Humanos para discutirem, junto com os parlamentares, sobre o reajuste salarial da categoria, ausente há mais de 10 anos. A reunião foi proposta pela vereadora Júlia Arruda. A Câmara Municipal, mais uma vez, é sensível ao pleito dos engenheiros e dos arquitetos. Mais uma vez, abre o espaço da Comissão de Direitos Humanos para ouvir a categoria e, mais do que isso, para que a categoria possa ouvir da gestão os devidos encaminhamentos e a resposta que eles esperam e aguardam há 10 anos. É uma categoria que está mobilizada e que há 10 anos não contam com reajuste e, mais uma vez, hoje seria a oportunidade de ouvir
mas a própria ausência do Poder Executivo diz muito, né? Quando a gestão cessou o diálogo com a categoria, não avança, não abriu mesa de negociação, e nós, vereadores, fomos procurados e estamos aqui fazendo esse apelo público, utilizando a TV Câmara, utilizando a Câmara Municipal de Natal para fazer essa nossa voz ecoar. E que a gente possa terminar o ano com um encaminhamento, uma sinalização, seja um sim ou não, mas a gestão tem que dialogar. Junto ao reajuste salarial, a categoria reivindica a implementação do plano de cargos e carreira. O plano de cargos é porque existe o plano de cargos dos servidores, que essa categoria, engenheiro e arquiteto, eles estão separados, né? Então, eles hoje para obter reajuste, ele tem que se valer de leis ordinárias. Tá? Então essas leis ordinárias, como não existe uma database também, então fica aí sujeito à vontade do gestor de plantão, né? Outra pauta defendida pela categoria é pela realização de um novo concurso público. De 150 servidores, hoje a categoria conta apenas com 1/3 desses profissionais. O concurso havido na prefeitura é exatamente o concurso que eu participei, há 20 anos atrás, né? Então imagina aí que a cidade cresceu, as demandas aumentaram, certo? E esses profissionais foram por força de aposentadoria ou até de preferência por outra opção, saindo da prefeitura e o quadro foi minguando, tá certo? Então hoje se conta com essa deficiência, né? A prefeitura tem deficiência de servidores de todas as áreas, inclusive nessa nossa, né? O Conselho de Engenharia tem enviado ofícios ao município cobrando a implementação do reajuste. O Conselho de Arquitetura exige uma melhor condição de trabalho para os profissionais. Muitas vezes você tem um excesso de demanda, né, condições físicas, né, e isso aí evidentemente que reflete, né, no desempenho das pessoas. Você tem inclusive demandas altas, né, a gente está vendo aí que em função da revisão do plano diretor, vários projetos estão sendo solicitados para análise em alguns órgãos e a demanda está tão alta que o corpo técnico não está dando a vazão devida, tá? Não por incompetência, né, ou por não conhecimento técnico, mas porque a demanda está além do que eles podem realmente analisar o projeto com responsabilidade. O que a gente espera é que haja pelo menos a abertura de um diálogo, que a prefeitura receba esse pessoal, entenda as suas dores e o CREA, enquanto conselho que tem como sua missão a garantia do exercício profissional e a valorização profissional, vai estar sempre ao lado dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências de todo o Rio Grande do Norte, em especial as categorias que estão mais sofrendo na pele esse desgaste, essa desvalorização. Mesmo convidados, nenhum representante da prefeitura participou da reunião. Esse Natal tem sido, inclusive, né, a própria propaganda da prefeitura coloca como foco a questão das obras da cidade. Por um outro lado, nem mesmo os profissionais por trás dessas obras são valorizados. Não haveriam tantas obras em Natal se não fossem, inclusive, os engenheiros e arquitetos da prefeitura trabalhando. E esses mesmos engenheiros e arquitetos estão há mais de 10 anos sem um reajuste salarial. Então a gente, né, na Comissão de Direitos Humanos, assim como o nosso mandato, defende e se sensibiliza com essa causa, assim como com as outras causas de reajuste salarial de outras categorias. Como encaminhamento da reunião, a comissão buscará que na Lei Orçamentária Anual para 2024 seja reservado o percentual para o reajuste da categoria. Além disso, convocou para nova reunião os secretários da Administração, Previdência e Gabinete Civil do município. A nossa Comissão de Direitos Humanos, ela agrega trabalho e por isso a gente vem com a luta das categorias aqui, trazendo essa luta para discussão dentro da comissão. Foi uma proposição da vereadora Júlia Arruda, que vem acompanhando, né, essa discussão, esse debate da atualização salarial dos engenheiros e arquitetos no município. Tiveram alguns encontros no Gabinete Civil, que não tiveram respostas, tivemos também algumas cobranças, Secretaria de Administração, que também não tivemos respostas, e a partir dessa falta de respostas, a gente pensou na possibilidade, né, de fazer essa audiência para que a gente tenha as respostas do município.
a necessidade de que o município diga sim ou não, né? É necessário que ele possa dar um encaminhamento a essa demanda dos servidores, arquitetos e engenheiros do município, que há 10 anos não tem atualização salarial dos seus salários, né? E a gente vê, como foi dito, que o prefeito anuncia o prefeito das obras, mas ele não vê os trabalhadores dessas obras, que são os engenheiros e arquitetos do município. Também houve reunião da Comissão de Finanças. Veja os destaques. Presidente, a Lei Orçamentária Anual do município para o exercício de 2024 foi aprovada, porém com ressalvas pelo senhor, que foi o relator. Na verdade, nós aprovamos a Lei Orçamentária Anual, a LOA 2024, que é para o último ano do exercício do atual prefeito Álvaro Dias. E realmente as ressalvas que foram apresentadas, diagnosticadas, porque houve uma supressão das receitas tributáveis, que são receitas próprias do município, houve uma diminuição da ordem de uns 2%, como também houve um acréscimo na ordem de 12% no orçamento geral do município, que temos que fazer uma análise, porque implica, inclusive no último ano, a questão da LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que não pode gerar impacto para o exercício subsequente da nova gestão que vai suceder o atual prefeito. Então, esse orçamento é um orçamento que temos que ter um olhar muito mais aguçado e também para que tenha a sua execução amparada, que nós temos também a conclusão da revisão, agora que também aprovamos hoje, do PPA, a revisão do exercício 23 a 2025. Para isso, é obrigatório nas metas e as ações serem revisadas antes mesmo de votarmos a Lei Orçamentária Anual. Isso é constitucional. Primeiro se vota a revisão do PPA, para em seguida podemos votar a Lei Orçamentária Anual para o Poder Legislativo entrar em recesso. Vários projetos, né, acabaram tramitando e foram aprovados, alguns de tua relatoria e alguns, inclusive, de tua autoria, dentre eles um que incentiva o empreendedorismo feminino. Na verdade, esse projeto eu tenho muita satisfação de apresentá-lo, porque as mulheres estão se tornando protagonistas em vários segmentos. E você poder fomentar e empoderar exatamente esse público feminino, através, seja de curso de qualificação, através de oportunidades que vão fomentar a economia formal e informal, para a inclusão no mercado de trabalho cada vez mais do empreendedorismo. Empreender é desenvolver. E esse projeto ele é pautado exatamente ao público feminino, à mulher. Então, eu tenho muita satisfação que esse projeto vai ainda tramitar em outras comissões até chegar em sessão ordinária para aprovação e espero uma sanção do prefeito. Hoje, mais uma vez, a Comissão de Finanças com a pauta zerada, né, presidente? 38 projetos foram designados e aprovamos e analisamos pareceres de 20 projetos. Então, pauta zerada é produtividade legislativa. Agradeço aqui a todos os membros dessa comissão que têm comprometimento com as causas da nossa cidade, com as demandas de nossa cidade e fortalecendo o poder legislativo municipal. A consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física deste mês de novembro vai poder ser feita a partir das 10 horas da manhã desta quinta-feira, dia 23. De acordo com a Receita Federal, o crédito bancário será feito para mais de 358 mil contribuintes no próximo dia 30, totalizando mais de 762 milhões de reais. Para saber se a restituição está disponível, a pessoa deve acessar a página da Receita na internet, o www.gov.br/Receita Federal. Clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, o menu Consultar a Restituição. O Conselho Estadual de Recursos Hídricos aprovou os valores para a cobrança do uso da água bruta no Rio Grande do Norte. A água bruta é aquela captada diretamente dos rios e lagoas, sem o devido tratamento. 10 setores devem ser taxados. Edesiane Moreno. Foi aprovada por unanimidade pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos, CONHE, a regulamentação da cobrança sobre a água bruta, instituída pela Lei 6.908 de 1996, que será publicada por meio de decreto do Governo do Estado. A taxação será aplicada gradativamente a partir de 2024, com valores que variam de R$ 5 a R$ 50 por 1.000 metros cúbicos de água, até chegarem aos preços finais em 2035. Confira agora os setores que vão começar a pagar a partir de 2024. Por cada 1.000 metros cúbicos de água, o setor de abastecimento público vai pagar R$ 5.
Já os setores de petróleo e geração de energia irá pagar R$ 50 e o setor de mineração R$ 40. Já os setores que vão pagar a partir de 2025 são agricultura, carcinicultura e piscicultura, que irão pagar 50 centavos por cada 1.000 metros cúbicos de água. Outros segmentos, como alimentos e bebidas, setor têxtil e minerais não metálicos, só começam a pagar pelo uso da água bruta em 2026. Daqui a pouco, semana de descontos da Black Friday movimenta o comércio natalense. E ainda, Corpo de Bombeiros realiza semana de prevenção de afogamentos no litoral potiguar. Voltamos já já. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Nessa sexta-feira vai ter uma nova edição da Black Friday e muitos lojistas já aproveitam para antecipar as promoções e fazer uma semana inteira de ofertas. Em Natal, a campanha deve injetar mais de 300 milhões de reais. A vendedora Ana Coelho está aguardando as promoções da Black Friday para comprar móveis e itens de decoração para a casa nova. Já estou de olho sim, já tem algumas lojas, já começaram a Black, né? E eu não tenho nada específico para comprar, eu só quero realmente aproveitar as promoções, ver os que estão com os preços melhores e aproveitar. Mas qual o principal foco, assim? Roupa, sapato, lingerie, o que você mais está de olho? Coisas de casa, com certeza. Eu estou me mudando agora e aí eu estou procurando realmente as coisinhas de casa com preços melhores. Já a aposentada Nininha Massa esteve no Alecrim acompanhando a filha. Elas estão pesquisando o preço de smartphone e cama box. Como todos os brasileiros, aproveitar muitas oportunidades, né, na dica do Black. A minha filha, por exemplo, está querendo um celular novo, porque o dela deu um defeitozinho, e uma cama box. E no seu caso, você está de olho assim, ver promoções especiais para de repente comprar algumas outras coisas. Que coisas seriam essas? Não, eu na parte vestimentas, acessórios, alguma coisa assim diferente, um acessório, uma coisa assim diferente, um negócio mais básico. Heitor César, de 9 anos, estava com o pai pesquisando o preço de chuteira. Vim comprar uma chuteira de futsal porque eu tô sem, só tenho outro site para jogar hoje o Interclasse lá na escola. De acordo com pesquisas realizadas pelo Instituto Fé Comércio, a data deverá injetar 332 milhões no varejo em Natal. As ofertas incentivam os consumidores a adiantar as compras do Natal e servem de termômetro para as vendas do período natalino. É uma chance que o comércio tem de recuperar vendas que não estão boas nesse segundo semestre, mas a gente está vendo que quem realmente está fazendo oferta, quem realmente está fazendo alguma coisa diferente, está tendo muita venda nesse esquenta Black Friday, e eu acredito que isso é uma prova que o final do ano deverá ser bem aquecido, porque a gente está vendo que já existe cliente no mercado, já existe demanda para o mercado, e muita gente guarda essa vontade de comprar exatamente para esses dias agora, para aproveitar os descontos extras que as lojas estão dando. Agora a gente muda de assunto, com o objetivo de diminuir ainda mais os números de afogamentos no litoral do estado, o Corpo de Bombeiros Militar está promovendo uma semana de conscientização. Um número alarmante. Até o final de outubro desse ano, foram registradas 75 mortes por afogamento em todo o estado do Rio Grande do Norte. O número é 7,4% menor que o ano passado. Mesmo assim, ainda preocupa. Com um quiosque na Praia do Meio há mais de 15 anos, o comerciante Aloísio Barros comemora a presença do posto de guarda-vidas no local. O último afogamento que ele presenciou tem alguns anos. Hoje está mais tranquilo, porque tem um posto salva-vida aqui do lado, mas antigamente a Praia dos Artistas era muito perigoso. Sempre havia afogamento lá, quem tirava geralmente era os surfistas, mas hoje como consertaram esse bloco aí do salva-vida, está bem melhor aí, está mais seguro, porque a gente não vê afogamento mais aqui. O
casal de uruguaios, Pablo e Cecília, buscam lugares mais tranquilos e com presença de guarda-vidas. Passando férias em Natal, eles evitam entrar na parte funda da praia. Bueno, nosotros venimos de Montevideo, Uruguay, así que tenemos mucha playa en nuestro país y estamos acostumbrados. De todas formas, es la responsabilidad de saber hasta dónde meterse. Aposentado, João Veiga frequenta a praia há mais de 15 anos. Entre os cuidados para evitar afogamento, ele só entra no mar com água até a cintura. O último afogamento que presenciou tem mais de uma década e foi de um garoto na Praia dos Artistas. Eu estava dentro d'água. Quando eu saí, eu falei, olha, você não vá muito para dentro não, que isso aí puxa. Mas sabe como é que é? Garoto assim, consequente. Mas, e na hora, quando ele estava se afogando, ele pediu socorro e 2 banhistas foram lá, até com prancha. E eu já estava assim meio exausto, eu não tinha nem condições de ir, sabe? Até pela idade. Eu tenho hoje 73, há 15 anos atrás eu tinha mais de 50, né? Então é perigoso e eu até por precaução não vou acima desse meu limite, né? O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte e a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático está promovendo ações relativas à Semana Latino-Americana de Prevenção em Afogamentos, que tem como objetivo reduzir o número de ocorrências. A programação da semana, que inclui uma série de atividades educativas e preventivas, se estende até o próximo domingo, 26 de novembro. A gente vai distribuir panfletos, orientando as pessoas nas praias, então a gente vai dar uma intensificada nessas ações, além de distribuição de pulseirinha para os pais colocarem nas crianças, tudo isso para ajudar, né, no nosso serviço. Além disso, vamos fazer palestras nas escolas e em comunidades e ações como o Surf Salva, que orientam os surfistas a realizarem o salvamento aquático sem se colocarem em risco. Dessa forma consegue potencializar e melhorar a nossa ação. O tenente explica qual o perfil das pessoas que se afogam e orienta sobre como prevenir os afogamentos. Não sabe nadar, a gente fala água no umbigo, certo? No máximo. E se vai entrar em alguma embarcação, alguma outra, um bote, por exemplo, vai com o colete apropriado, certo? Os últimos afogamentos que nós vimos, o pessoal estava com aquelas boias, aquelas boias circulares. O pessoal entrou com ela, escorregou, e não tinha mais um suporte, não tinha como voltar, o outro tentou salvar e acabou se afogando junto. Então, se for entrar no mar, em embarcações e com colete adequado, no mar, água no máximo até o umbigo, em qualquer meio aquático, e está com criança principalmente, distância máxima de 1 braço e sempre atenta à criança. Evita ficar ingerindo bebida alcoólica, evita ficar muito no celular, porque a gente fica no celular, querendo ou não, a gente se distrai ali facilmente. Quando você vê, você não sabe nem onde está o seu filho, por exemplo. Realmente é uma ação muito importante para a prevenção, né, desse tipo de acidente, especialmente quando a gente fala dos turistas que vêm para cá. E começou nesta quarta o cadastramento dos ambulantes que irão atuar na Praça da Árvore de Mirassol durante o Natal em Natal. São até 27 vagas destinadas aos comerciantes informais que desejarem atuar no entorno da árvore. Poderão pleitear a licença pessoas físicas e jurídicas. Cada comerciante poderá ocupar uma única vaga, com 27, 18 ou 9 metros quadrados, correspondente à área da tenda. A data de instalação ocorre em até 24 horas antes da abertura do evento, com um acendimento oficial da árvore de Natal. As normas e proibições relacionadas à utilização e manipulação de alimentos e venda de bebida podem ser conferidas na portaria do Diário Oficial do município, publicado na última sexta-feira. E a Cosern reforça as dicas de segurança e economia de energia com a decoração natalina. Faltam um pouco mais de 30 dias para o Natal e todo mundo quer ver sua casa bonita para a data. Mas é preciso ter alguns cuidados com a segurança e também com a manipulação desse material para que realmente, a decoração fique linda, fique econômica e segura. Estamos com Daniel Burgos, que é engenheiro eletricista da Cosern, que vai falar um pouquinho sobre isso. Daniel, quais são as principais dicas para realmente essa decoração ser segura? A Neoenergia Cosern tem como seu principal valor a segurança e nós fazemos questão de dar dicas sempre que tem alguma ocasião especial, como é o período natalino.
As principais dicas que eu posso dar aqui é que a gente compre materiais que tenham o selo do Inmetro, para que a gente faça a nossa decoração, principalmente porque boa parte dos adornos que a gente coloca na árvore de Natal, por exemplo, são inflamáveis. Então é importante que a gente use materiais que sejam confiáveis. Durante o uso da instalação, por exemplo, da iluminação nas árvores de Natal, é importante que a gente ligue usando o plug, que a gente não puxe o fio direto, porque isso pode causar algum corrompimento e se esse material não for de tanta qualidade, pode até causar um incêndio dentro da casa. Tem também a questão das pessoas que utilizam, por exemplo, uma conexão dessa ligada à outra, né? Tem também a questão de checar, por exemplo, a cada ano a gente ou renovar ou verificar realmente se tem alguma coisa desencapada ou algo assim. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esses detalhes. Sim. Muitas vezes a gente não acondiciona bem os materiais de um ano para o outro. Então, quando a gente tira ele daquela caixa que está guardado o ano inteiro, é importante que a gente olhe se há ainda uma continuidade, se não está nenhum fio rompido. Quando você for ligar mais de um equipamento à mesma tomada, o uso de benjamins ou T's deve ser evitado. É importante que a gente use tomadas duplas, tomadas triplas, para que aqueles equipamentos muitas vezes podem causar uma sobrecarga na rede e, como eu falei, pode causar incêndio. Algumas pessoas reclamam que, por exemplo, depois de um período como esse do Natal, que a árvore e a decoração ficam ligadas por pelo menos 30 dias, há um aumento considerável na conta de energia, né? Que dicas você daria justamente para reduzir esse consumo, né? Para não levar esse susto depois do período do Natal? Sim. No nosso estado, o período natalino ele junta com um período que é muito mais quente durante o ano. Então as pessoas usam mais ventilador, mais ar-condicionado. Então é importante o consumo consciente. Por exemplo, para as árvores de Natal, que você só ligue à noite e quando você estiver em casa. Até por uma questão de segurança, você não sai de casa e deixa as coisas na tomada. Que você use o carregador de celular somente no período que estiver carregando, não deixar a noite toda. Além disso, você fazer uma revisão nas suas geladeiras, ver se a borracha está toda certinha. Como é que você pode fazer isso? Você pega uma folha, coloca lá na borracha da geladeira, vê se ela não cai. Isso é super simples e é super eficiente. Estamos na Semana Nacional do Doador de Sangue e o Hemonorte realiza uma campanha para reforçar os estoques. Simone Silva. Até a próxima sexta-feira, o Hemonorte promove a Semana Nacional do Doador, com o objetivo de equilibrar as doações de sangue para o período do Natal e também do Ano Novo. A campanha Não Espere por Um, Seja um Doador de Sangue ocorre num momento delicado, quando o centro conta com apenas 600 bolsas, quando necessário seriam 1.000 bolsas por dia. Na programação, apresentações, shows musicais, distribuição de mimos entre as doações, curso de automaquiagem. Os tipos sanguíneos que estão com os estoques abaixo do ideal são O negativo, O positivo, A negativo e B negativo. Agora saiba quais são os critérios de quem vai doar sangue. Idade entre 16 e 69 anos. Menores precisam possuir consentimento formal do responsável legal. Pesar no mínimo 50 quilos. Estar alimentado. E evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação. Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas. Apresentar documento de identificação com fotografia emitido por órgão oficial. O Hemonorte fica localizado na Avenida Alexandrino de Alencar, 1800, no Tirol. Importante mesmo ajudar, porque nesse período que se aproxima de festas, né, a gente sabe que muita gente viaja e esses estoques têm uma queda significativa. Por isso é bom mesmo antecipar. Quem puder, faça a sua doação. A seguir, eu converso com o economista Ricardo Valério sobre o debate em torno do ICMS no Rio Grande do Norte. O governo do estado pretende manter a alíquota em 20% a partir do ano que vem. Mas será que essa proposta resolve a situação fiscal do estado? Esse é um dos pontos que a gente vai conversar aqui. Então, nós voltamos já, não sai daí. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter
inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Estamos de volta com o Rio Grande do Norte, trazendo aqui o debate em torno da manutenção da alíquota do ICMS em 20% a partir de 2024. Nesta quarta-feira, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa rejeitou o pedido por 5 votos a 2 em relação a esse projeto. Mas ainda existe um recurso que pode ser apresentado para a votação da proposta em plenário lá na Assembleia Legislativa. E para falar sobre esse e outros assuntos referentes à economia aqui do Estado e também do nosso país, eu recebo Ricardo Valério, que é economista e superintendente do Conselho Regional de Economia. Seja bem-vindo aqui conosco, Ricardo. Prazer estar com você, Larissa. São esses assuntos muito em pauta mesmo agora, esse grande debate que acontece aqui no Estado em torno do ICMS. Teve essa atualização, né, do trâmite político que está ocorrendo em torno do projeto de lei na Assembleia Legislativa, mas a gente sabe que lá há uma grande, na verdade, resistência, podendo não ser aprovado esse projeto, e também, claro, do lado do setor produtivo, que é contra essa manutenção da alíquota em 20%. O senhor, como economista, como é que vê esse cenário dessa proposta para uma manutenção de ICMS em 20% ano que vem? Ela é viável realmente para o Estado? Ajuda a resolver problemas? Como é que é? Olha, a gente tem que ver dentro do prisma não imediato para os próximos 4 anos, né? Aumento de alíquota em nenhum canto do mundo é bem-vindo, muito menos aqui no Rio Grande do Norte, que já estava com alíquota de 20%. Agora, nós entendemos que diante do cenário da reforma tributária, que vai ter um impacto para os próximos 50 anos, que é a aprovação, que eu acho que vai ser penosa, mas pode ser que seja devidamente atendida, a manutenção dos 20%, eu diria que é um mal necessário. Nós vamos ter agora a regra para a reforma tributária, que vai tomar como base de referencial os anos de 2024 até 2028, onde vai ser feita a média ponderada da arrecadação desses tributos, e essa média é que vai prevalecer para os próximos 50 anos. Então, a nossa preocupação não é agora para o atual governo ou para o governo seguinte, vai implicar isso nos próximos 50 anos para a economia do Rio Grande do Norte, que nós entendemos que é muito fragilizada. O problema do Estado do ICMS é estrutural. Nós somos um Estado onde parte da arrecadação ele vem predominantemente da parte apenas de serviços e de comércio. Nós não temos um setor industrial forte, então toda e qualquer crise que você tiver, esses 2 setores são amplamente afetados, enquanto que o valor agregado... E combustíveis também que pesam muito também. E o valor agregado de indústria, não, você tem um valor muito mais acentuado. Então, diante dessa situação estrutural do Estado, eu acho que vai ser um mal necessário, não é bom para o setor produtivo de forma nenhuma, embora que vai existir uma equidade, todos os estados da federação. Agora, o Centro-Oeste, agora recentemente, está faltando se manifestar também, está aumentando a alíquota para 19,5%, alguns para 20%, de forma que, com a reforma tributária, nós vamos ter uma equalização. Acaba a guerra fiscal, então, infelizmente, é um mal necessário, com todo respeito ao setor produtivo, que está fazendo o papel dele em defesa do consumidor, em defesa da sociedade, mas diante da situação do Rio Grande do Norte, olhando dentro da perspectiva de arrecadação, é um mal necessário. Embora que do outro lado... Mesmo sendo já o Estado um dos grandes arrecadadores, com toda certeza. Esse ano já bateu o recorde. Agora, antes de tudo, também a gente tem que pensar ao lado das despesas, né? Tem que existir também um esforço do erário estadual, né? Também dos municipais, de a gente fazer o equilíbrio fiscal das despesas, né? Para que não seja só crescimento da arrecadação, que haja também um controle das despesas, para essa situação se equilibrar e a gente ter uma situação melhor para a nossa sociedade. Como é que o senhor, enfim, tem acompanhado isso? Falta esse esforço realmente do Estado nesse sentido, de fazer os ajustes fiscais e não só buscar receitas extras ou aumento de impostos? Olha, pelo que a gente acompanhou nos primeiros anos, houve até um esforço de adequação do orçamento geral, né? O governo fez muitas reuniões com a parte do legislativo e também o judiciário,
fazendo uma adequação na formatação desses orçamentos, limitado somente à aplicação da inflação. E isso funcionou bem. Agora, obviamente que há a pressão dos sindicatos, da sociedade, os salários do Estado estavam muitíssimo achatados, houve essa pressão, então houve um aumento de despesas do Estado, notadamente em relação à sua folha de pagamento, né? E isso é quem vem dando essa situação, esse desnível, né? Em relação à arrecadação e à receita. Enquanto houver um melhor equilíbrio, não é só o Estado buscando a arrecadação maior, mas também esse controle das despesas para a gente poder ter uma situação mais justa para a sociedade. Ricardo, você chegou a citar a questão do mal necessário, né, que seria realmente essa manutenção dos 20% da alíquota a partir do próximo ano, diante das mudanças que virão com a reforma tributária. Mas não seria mais competitivo para o Rio Grande do Norte manter uma alíquota em 18%, exatamente para ser uma forma de atrair e fomentar também que o Estado busque mais a partir do desenvolvimento econômico, de atração de empresas, de indústrias para o Rio Grande do Norte? Olha, até que seria, em parte, mas só que eu lembro que agora com a reforma tributária, nós vamos ter o IVA estadual e o IVA federal, né? Então acaba aquela chamada guerra fiscal, que atraía tanto os estados, onde você oferecia uma isenção fiscal ou uma redução de alíquota. Com a reforma tributária, essa situação ela se equilibra. Então, como o Estado agora não perde competitividade mantendo os 20%, mas também não ganha se baixasse para 18%, então a reforma tributária leva a esse cenário de acabar essa guerra fiscal. Então, um pouco o Estado ficaria tão atrativo com 18% em relação a essa questão da reforma tributária. Só que o governo, como eu falei no início, vai ter que se esforçar muito, porque lá na Assembleia o cenário não está favorável para essa proposta, né? A questão política tem que ser superada, né? Não, é verdade. Isso é uma ampla discussão, né? É uma discussão legítima, né? Tem que se ver todas as vertentes e vamos ver como é que fica. Ontem mesmo foi derrotado na parte da comissão fiscal, né? Já tinha passado em um anterior e agora vai para a situação de plenário, né? Onde vai se ver essa situação e que a gente torça que seja a melhor situação, a mais equilibrada em geral para o Estado, para que a gente possa ter um Rio Grande do Norte. Principalmente a minha preocupação é que não é agora para o governo A, B ou C, é o impacto que isso pode ter para os próximos 50 anos em relação à arrecadação do Estado, né, que é tão dependente dessa parte da tributação. E que está, na verdade, dependendo muito de receitas extras. A gente esse ano já recebeu aqui, inclusive, o secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, falando dessa necessidade de que o Estado está buscando essas receitas. Também tem a notícia que a gente também deu hoje no nosso telejornal, da taxação da água bruta também, que vai vir para 2024, que é mais uma fonte de receita aí também para o Estado. Mas, mudando aqui um pouco de assunto, mas integrado também nisso, como é que você tem analisado o avanço da reforma tributária lá no Senado Federal, né, que houve algumas alterações e isso já foi remetido de novo para a Câmara Federal para essa discussão? Essas alterações alteram muito do ponto de vista benéfico ou não, né, o que o governo federal pensava para essa reforma? Não, acredito que foram até alguns avanços que foram feitos no nível do Senado. Vai ter que voltar agora também para a Câmara, já que foi feita a alteração, mas nós acreditamos que seja aprovado. E eu digo que a reforma tributária, ela vai acabar um pouco o manicômio tributário que existe no Brasil, que afasta tanto o mercado internacional do Brasil. A tributação se gasta muitas horas por mensais dos empresários, para só você fazer recolhimento de tributos. Nós temos um verdadeiro manicômio de legislação, que agora com a reforma tributária isso vai ser simplificado. Há uma expectativa que o nosso PIB nos próximos 15 anos venha a ter um crescimento de 20,2%, justamente porque simplificação vai trazer atratividade de investimentos para o Brasil. O Brasil pode se tornar a bola da vez se não tiver nenhum acidente. Nós temos recursos naturais, nós estamos numa feição muito boa em relação à geração de energia renovável, tanto na parte eólica, agora vai entrar a parte de offshore. Temos também a questão do hidrogênio verde, que é outra vertente importante para todo o Brasil. O cenário mundial está de olho no Brasil e essa vantagem que nós temos competitiva em relação à geração de energias renováveis é muito importante. A reforma tributária ela veio
realmente para um anseio de 30 anos de discussão, a gente acaba a situação que nós tínhamos de injustiça em relação ao destino, em relação à tributação. Antes era pago agora vai ser pago no destino, ou seja, onde ele é consumido. A gente perdia muito, que a gente comprava, por exemplo, no estado de São Paulo, que produz tudo, a gente comprava e o imposto ficava lá. Sim. Agora, como vai ser no destino, a arrecadação vai ser aqui. Outra coisa que nós temos muito importante é a questão do cashback, tá? Que eu acho justíssimo, porque no Brasil, infelizmente, somos um país que, mesmo com a reforma tributária, o peso é muito grande ainda sobre os impostos, sobre o consumo, e não sobre a renda. Enquanto nos países mais modernos, você tributa mais a renda e livra mais o consumo. A gente continua ainda muito pesado sobre o consumo. Exatamente. Então, nós entendemos que nós só podemos ter justiça social, por exemplo, via o cashback, que vai ser voltado, possivelmente isso vai ser regulamentado, mas eu imagino que nós teremos a situação aí até 2 salários mínimos, para que essa população mais vulnerável ela tenha acesso ao cashback, notadamente naqueles produtos da cesta básica. Já se fala de uma cesta básica agora com volume maior de itens. Né? Até porque haverá realmente essa diferenciação de uma cesta básica não tributada para essa população realmente mais carente financeiramente e também uma outra tributada, mas também de uma forma moderada. Claro. E esse cashback, nada mais claro realmente é que você vai pegar tudo no Brasil agora, vai estar totalmente informatizado, quer dizer, até a pessoa no interior vai ter que ter sua maquininha para fazer a sua tributação. Se é uma pessoa que deu CPF e está cadastrada até 2 salários mínimos, ela vai ter o retorno percentual de cashback, de retorno na sua próxima compra, de forma que não é justo uma pessoa que ganha 1 salário mínimo pagar no quilo de feijão o mesmo valor de uma pessoa que ganha 100 salários mínimos. Isso é uma injustiça social enorme que tem que ser corrigida agora. E até em cima disso se fala da questão da taxação dos super ricos e também, paralelo a isso, tem um projeto que tramita com a taxação também, a tributação em cima de offshore, de fundos de investimentos especiais. Está tudo nesse bolo, Ricardo? Está tudo nesse bolo. A única coisa que me preocupa em relação à reforma tributária é, como sempre no Brasil, a força do corporativismo, né, das categorias mais fortes. Né? No momento que você coloca que vai ter uma tributação mais alta sobre o imposto do pecado, como chama, que é bebidas, grandes embarcações e tudo, no meio há forças corporativas para aquela embarcação ser considerada também um meio de transporte para fugir da tributação. O que nós temos que combater é essas exceções que vão ter na reforma tributária, porque não existe almoço de graça. Se você dá uma isenção ali, alguém está cobrindo essa situação para você. E normalmente é a população quem cobra. Né? Então a gente tem que combater essas exceções da reforma tributária para ser verdadeiras exceções realmente para a categoria menos favorecida, né? Para a gente poder ter essa justiça social. O corporativismo no Brasil às vezes quem estraga as boas ideias, como é a reforma tributária. Eu estou com muita preocupação em relação a essa situação dessas exceções. E agora só nos resta mesmo aguardar como é que vai ser essa tramitação final na Câmara Federal de novo. E desde já, Ricardo, agradeço aqui sua participação conosco, conversando um pouquinho sobre esse cenário econômico aqui do Estado e do Brasil. Com toda certeza. Vamos esperar uma reforma tributária justa, né? E que realmente traga essa simplificação para que a gente possa ter um país mais dinâmico, né? Um PIB mais crescendo, mais emprego e mais renda para o nosso país. Com certeza é o que a gente espera. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. A você de casa, obrigada pela companhia mais uma vez. A gente volta a se encontrar nesta quinta-feira, se Deus quiser. Tchau!